eu sou igual ao Tomé, só acredito vendo. Você conhece essa expressão? Já é desse tipo de pessoa que precisa das evidências para acreditar? Se você é, deixa eu contar uma história para você ler aqui, a história de Raabe. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corro atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saímos do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom, Og e os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosas com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. A história de Raabe tem um contexto antes, para ficar mais fácil de entender. E aí, espero conseguir chegar num ponto de desenvolvimento e aplicação com essa leitura. Essa história começa lá atrás, narrada ali em Números também, né? Quando o povo de Israel sai do Egito, logo depois, Moisés manda 12 espias, ou 12 espiões, para verificarem Canaã. Eles vão, encontram frutos, encontram tudo, mas voltam com um relato muito ruim. Dos 12, 10 voltam dizendo que o povo era muito forte, que tinham gigantes lá, que eles não conseguiriam entrar na terra. Só 2 disseram: não, vamos sim, que o Senhor é conosco. Foi Caleb e Josué. Os outros deram um relato muito negativo. E com isso o povo fomentou-se contrário a Moisés, tentaram apedrejar Moisés e Arão, e novamente se revoltou e ainda queriam eleger um líder para levá-los de volta ao Egito para serem escravos de novo dos egípcios. E aí, como castigo, Deus deu a eles 40 anos perambulando e disse que dos 10, dos 12, apenas 2 entrariam em Canaã. 40 anos depois, agora é Josué. E ele lidera o povo e manda agora 2 espiões. E eles encontram Raabe. O que tem a ver essa história e onde eu quero chegar com isso? E o que tem a ver Tomé com isso, né? A gente tem 2 formas de ver, né? Aqui eu estou falando de 2 tipos de pessoa. Um tipo de pessoa que acredita nos sinais que Deus envia, como era aquele povo de Israel, como aquele povo que caminhou no deserto. Eles acreditavam na existência de Deus, mas pelos sinais que ele mandava. E qual o problema disso? Isso gera uma dependência, ou seja, eu sempre preciso de novos sinais para me manter acreditando em Deus. E isso gera uma relação que não é uma relação talvez saudável, usar essa expressão. É como se eu dissesse assim: Deus, para eu acreditar em você, você precisa agora me dar um carro. Esse carro já não é mais o carro que eu quero, não. Agora eu quero outro carro. Senão eu vou parar de acreditar, porque afinal de contas eu estou pedindo, o Senhor não está me dando. Poxa vida, o Senhor é Deus, mas eu tenho que me dar. Vira uma relação de troca que não é a relação que Deus quer. E o que a história de Raabe tem a ver com isso? Raabe foi na direção contrária. Ela não viu os sinais, ela ouviu os sinais. E ela acreditava no Deus dos sinais e não nos sinais de Deus.
A fé dela estava que aquele Deus ali, que era Deus acima no céu e na terra, poderia salvá-la e transformar a vida dela. Aqueles outros 10 não entenderam isso, acreditavam nos sinais de Deus, mas não no Deus dos sinais. A fé deles não estava em Deus, estava apenas nos sinais. Ao contrário de Raabe, que acreditava que Deus poderia transformar a vida dela. E o restante da história de Raabe é legal porque ela tem de fato a vida dela poupada, de fato a vida dela resgatada e restaurada. Ela se casa com um dos líderes do povo de Israel e da sua descendência vem a descendência de Davi e, por consequência, a descendência de Jesus. Você vai lá em Mateus, você lê o capítulo 1, você vai ver o nome de Raabe lá. Tamanha foi a transformação. Então, a aplicação para isso é melhor acreditar no Deus dos sinais. Deixa de ser Tomé. Não precisa dos sinais para você acreditar em Deus. Faz o caminho contrário. Quando você coloca a sua esperança no Deus dos sinais, os sinais vêm. É mais fácil você identificar tudo na sua vida como sendo uma obra de Deus quando a gente entende o Deus dos sinais. Um beijo, boa semana para vocês.